Tamo junto. Vamos falar com outro Peter. Vamos falar com outro Peter. Gente, vamos começando aqui a nossa live. Hoje é um convidado super especial, melhor analista internacional que eu conheço, amigão nosso, esteve lá no lançamento do último livro do professor Viaro, Complexo de Princesa Isabel. Deixa eu trazer aqui o lançamento do queridíssimo Pedro da Costa Júnior, Prêmio Donizete da Costa Júnior, lançamento, um exame profundo e esclarecedor a respeito dos movimentos geoeconômicos e geopolíticos que mais uma vez assolaram a configuração das relações internacionais. O lançamento vai acontecer agora no dia 21 de março, sábado, das 17 às 20 horas, no Olaria Bar Grill, Apeninos Liberdade 637, em São Paulo. Estados Unidos versus China, a luta pelo poder global, editor Escuta e Pulsional. É bem interessante aqui como nós temos a presença de Pedro da Costa Júnior conosco. Deixa eu mudar aqui só a imagem de projeção que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Então, a capa do livro é essa daqui, ó, muito bonito, dragão chinês e engolindo ali a águia americana, a águia estadunidense, né, para dar a definição correta. E aí eu queria chamar o Pedro da Costa e falar o seguinte: Pedrão, meu querido, tem alguma chance da águia superar o dragão chinês, meu caro? Boa noite. Boa noite, Xará. Boa noite, Pedrão. Boa noite, Marcelo. Boa noite a toda a comunidade da Folha Democrata. Dizer aqui uma inconfidência, né? Nos conhecemos aqui pessoalmente, aí no lançamento do livro do professor Viaro, como você estava dizendo, eu pude dar um abraço no Pedro. O Pedro é muito alto, né? Eu fiquei... Não sei se você já viu ele pessoalmente, Marcelo, mas... Nunca, cara. Eu tenho 1,84. O Pedro é muito alto, cara. Eu fui abraçar ele, eu falei, caraca... E o Pedro da Costa é mais baixinho. Eu não sou baixo, não. Eu tenho 1,78. Só verdade. Né? Não. Quem é baixo de verdade é o Viaro, mas é o nosso outro amigo, me fugiu o nome dele, que é nosso correspondente na China. O Penelope, né? Eu levei um Penelope, sim. A gente já chamou ele em live lá no desse. Fantástico. Ele é mais baixinho. Eu levei um representante chinês lá para o livro do professor Viaro, mas fiquei muito feliz porque, além de conhecer o professor Viaro pessoalmente, hoje mesmo fiz uma live com ele, um abraço lá no Diário Centro do Mundo. É a minha terceira live hoje, hein, nessa campanha de lançamento de livro. Seria a quarta, uma foi cancelada, até por sorte, viu? Porque eu já tava meio... Conseguiu parar para almoçar. A quarta já tava muito boa. Tava muito boa a tua live com o Viário. Eu assisti hoje à tarde, tava muito bom. Obrigado pela gentileza, né? O condutor que é bom, né? O Viário que é um grande mediador. Foi você que conduziu, não foi, Viário? Mas os caras são impossíveis, porque isso. Eu estive lá com o professor Viário, conheci o Viário, conheci a Lindy, né, no lançamento, pessoalmente, o Fernando Miller, né, todo o pessoal do Diário Centro do Mundo, que eu tenho muito apreço, e conheci o Pedrão, né? O Pedrão, acho que não sei se você concorda, Marcelo, mas é o maior operário, proletário da comunicação que eu conheço. Moro no YouTube, não tem jeito. Maravilhoso, né? E faz tudo com excelência, né? Tudo com competência. Então, quando o cara pega muita coisa, a coisa vai ficando difícil. Ele não, ele consegue fazer tudo com excelência. Lá no Meteoro, aqui na Folha, lá no DCM. Então, e sempre bem-humorado, né? O espírito renovado. É um prazer. Nem sempre na vida real eu tô bem-humorado. A gente bota uma máscara, né? Mas vamos embora. Você mora onde, Pedro? Eu tô morando agora em Serra Negra, cara. Eu tô no interior de São Paulo. Um apezinho bem tranquilo. Tô no sossego e tal. Como é tudo remoto, né? Então eu trabalho de casa mesmo. Mas eu nasci em São Paulo, nasci na Avenida Paulista, sou daí. E acabei me mudando porque a cidade tá difícil, né, cara? Circuito das Águas, hein? Vida boa. Circuito das Águas, perto de Lindóia, perto de Amparo. Bem tranquilo. Sei onde conhece. E o Marcelão mora aqui em São Paulo ou não? Não, cara, moro na República de Curitiba. Misericórdia. Então vamos mudar de assunto. Para todo mundo que mora em São Paulo, tá aqui o convite, né? Ó, eu tô mostrando esse aqui porque chegou hoje para mim, então... Que legal! O físico, né? Chegou o primeiro exemplar aqui da editora Escuta, né? A capa ficou... Tá certo, essa capa deu muito trabalho, fazer esse dragão aqui com essa águia nesse embate, né? A luta pelo poder global, Estados Unidos e China. Esse livro, Pedro, Marcelo, é o fruto do meu doutoramento, né, no Departamento de Ciência Política da USP, da Universidade de São Paulo, né? Foi aluno do Haddad, né? Foi aluno do Haddad lá.
Aluno do Haddad? Fui aluno do Haddad, professor Haddad. Né? Deu uma entrevista muito boa essa semana até para o nosso camarada Breno Altman. Né? Sim. Finalmente, né? Tá faltando conversar, ele não me responde mais. Pois é. Tive essa honra, né, de ser aluno do professor Haddad. Mas, enfim, é o fruto desse doutoramento, né? Aqui a quarta capa é assinada pelo maior economista desse país, que foi meu professor e mestre na graduação, lá em Campinas, professor Luiz Gonzaga Beluso. Né? Gigante. Uma cobra. Que leu essa obra aqui. Esse livro, né, esse texto. E a orelha é do meu orientador, o Jean Tible. Vou mostrar ele aqui para vocês. O Jean Tible tem um clássico que é Marx Selvagem, também indico para quem nunca leu, o Marx Selvagem. É um clássico, um livro premiado. Né? E o prefácio, né? O prefácio é de ninguém menos do que José Luiz Fiore. Então, dizem que só o prefácio vale o livro. Tá? O livro não sei se é grande coisa, mas se você comprar o prefácio do Fiore, né, tá certo? Então, já valeu o livro. Né? Esse livro aqui realmente ele vem em boa hora. É a principal discussão geopolítica das relações internacionais do século XXI, a luta pelo poder global entre Estados Unidos e China. Né? É isso que nós estamos discutindo aqui. Para isso, Pedro, eu analiso a política externa dos Estados Unidos para a China desde o século XVIII, desde George Washington, desde a independência dos Estados Unidos, desde o primeiro presidente americano, norte-americano, estadunidense, George Washington, até a volta de Trump. É um trabalho de longo fôlego, né? Até o século XXI. Do século XVIII ao século XXI. Do primeiro presidente até o último presidente dos Estados Unidos. Eu pego toda a trajetória da política externa americana para a China. Como os Estados Unidos se portam em termos de política externa para a China. Né? E vou reconstruindo essa história. E pego, obviamente, os momentos mais decisivos e cruciais. Né? Com destaque, por exemplo, para os anos 70, quando o Nixon e o Kissinger, secretário de Estado, Henry Kissinger, eles vão fazer um movimento de aproximação com a China durante a Guerra Fria, e do outro lado, Mao Tse Tung. Kissinger falecido no fim de 2023, um dos homens mais reacionários, mas também visionário nessa questão da interação com a China, né? Perfeito. Ele vai fazer um movimento que vai mudar a face das relações internacionais. Né? De um lado, o Kissinger e o Nixon, e do outro lado, o Mao Tse Tung e Chun Enlai, né? Que era o correspondente chinês do Kissinger, né? O chanceler, o secretário, digamos, de Estado chinês. Então, esse movimento é muito interessante. Né? E só para dar um pequeno spoiler do livro aqui, né? Eu relato aqui como é que foi a primeira viagem do primeiro presidente americano nessa história, desde 1776. O primeiro presidente a viajar para os Estados Unidos é o Nixon. Nunca antes, então é tardiamente, né? Nunca antes um presidente americano tinha pisado em solo chinês. Né? O Kissinger ele vai antes, ele vai em 1771, no contexto de Guerra Fria, ele vai escondido, né? Enfim, é um cenário meio 007, né? Ele mente nessa viagem para a imprensa, né? Eles não podem saber que ele está indo para a China, ele vai passar pelo Himalaia, é uma viagem longuíssima, né? Uma viagem que vai durar muito mais tempo do que deveria, porque ele vai fazer todo um trajeto, enfim, para despistar a imprensa internacional. E ele, em 71, vai pela primeira vez. Em 72, quando ele volta, né, ele decide com Chun Enlai que o presidente dos Estados Unidos ia visitar a China, né, em plena Guerra Fria. A China comunista e a China do Mao Tse Tung. E aí eles abrem a seguinte aspas, né? O Chun Enlai fala para ele, né? Essa notícia vai abalar o mundo. Né? Eu cito isso aqui no livro, essa aspas do Chun Enlai. E abalou, tá certo? Um ano depois, em 73, o Nixon vai ser recebido na casa de Mao Tse Tung. Né? O relato dessa viagem que eu trago aqui no livro, eu particularmente acho muito interessante, né? Porque eles vão mostrar o estranhamento e o desconhecimento absoluto do que é a China. E que nos traz um pouco dessa pergunta que você traz aí inicial, dessa provocação inicial, né? Da diferença desse duelo, o que é a águia e o que é o dragão, né? Esse dragão milenar, de uma civilização milenar, né? Então eles chegam na China e eles estavam, o Kissinger vai admitir isso, eles estavam preparados para lidar com algo
que era análogo ao que era a União Soviética. Eles achavam que ia lidar com uma diplomacia parecida com a União Soviética e com um modo de pensar, um ethos, parecido com os comunistas soviéticos. E quando eles chegaram lá, eles começaram a lidar com algo completamente diferente, desconhecido, e no qual ele reconhece, eles, americanos, reconhecem, ele, Kissinger, Nixon, reconhece, que eles não estavam prontos para lidar, que era uma outra coisa, uma coisa de outro tipo. Então, só para ilustrar, né, a questão do tempo. Então, eles chegam num dia, né, e a questão dos Estados Unidos, enfim, a questão do Ocidente, do tempo, time is money, né, do pragmatismo, né, e os chineses pensam, é outro, né, longo prazo, longuíssimo. A questão do tempo é muito diferente. Então, eles chegaram ali mais ou menos no horário do almoço, acharam que iam ser recebidos pelo Mao, no máximo até a noite, né, eles iam ter um primeiro encontro, porque a agenda deles era curta, era uma agenda de 2 ou 3 dias. Eu tenho um relato preciso aqui. E eles já tinham que voltar, porque, por exemplo, os Estados Unidos não pode ficar, tá certo? Exposto nessa primeira viagem, né? E o Mao, pura e simplesmente, manda um recado no hotel que eles estavam, né, num palácio, na verdade, não é um hotel, um palácio chinês, para colocar eles num palacete, e o Mao desmarcou esse encontro à noite, no primeiro dia, disse, olha, vocês fizeram uma longa viagem, vocês estão no Império do Meio, vocês merecem conhecer a China, passear, conhecer os nossos lugares, descansem hoje, vão dormir mais cedo, né, e amanhã a gente conversa, né? Então, o que ele relata, o choque do que foi isso, ele foi o presidente dos Estados Unidos. É a maior... Tipo, senta lá, Cláudia, espera aí. Você imagina se ele vem aqui no Brasil, né, no Palácio do Planalto, você fala, o companheiro, tá ligado? Entende? Ninguém faz isso com o presidente. Os chineses fizeram isso com uma, tá certo? Uma tranquilidade, né? Como quem vai ali, pega um suco de laranja na geladeira, volta e fala, fica... E aí isso não entrava na concepção, né? Aí no outro dia eles falaram, bom, hoje vai ser o almoço com o Chunelai e com o Xi. Não teve almoço, finalmente com o Xi, com o Mao. Finalmente o Mao foi recebido de um jantar, também de um chá de cadeira durante o dia, arrumou atividades para eles, efemérides, né? Tá certo? E também eles vão falando do deslumbramento do que é a China, né? A arquitetura chinesa. Como você passou lá, não é isso, Pedro? Você registrou lá? Não, eu tô me coçando aqui para falar uma coisa que me explicaram. A gente tem essa noção equivocada, né, Pedro? E o Elia Jabbour explica isso, mas eu vi isso ali na prática. O pessoal fala assim, não, a China também é imperialista. Falou, a China de fato é um império, mas ela é um império que se defende há milhares de anos. Não é um império que impõe. Por isso que os Estados Unidos está também entrando numa decadência muito rápida. Eles deram um passo maior que a perna. E o passo maior que a perna cobra seu preço. Exatamente. A China não, ela age dentro do quadradinho ali, e mesmo assim ela foi muito atacada. E é o que você falou a respeito do tempo. Lá eles vivem em outro tempo, eles respondem você quando eles querem responder, e ao mesmo tempo, eu devo dizer para vocês, tá? O pessoal acha assim, eles devem então ser calmos e serenos. Não, o chinês é o ser mais caótico que eu já observei. Eles botaram uma agenda pra gente que eu tava destruído no final do dia. Porque, inclusive, para enrolar a gente, eles são especialistas, eles são muito bons. Eles são muito bons, porque eles têm muita história para contar, Pedro. Exatamente. E aí, finalmente, só para concluir essa ilustração que eu trago no meu livro, né? E aí eles vão ser recebidos pelo Mao na casa dele. E aí o relato, né, que o Kissinger dá do deslumbramento que eles vão tendo, assim, eles vão chegando na casa do Mao, né, e ele vai dizer o seguinte, é uma casa, não é um palácio, ele não mora num palácio, ele não mora num palacete, é uma casa simples. Uma casa boa, mas simples. E ela fica junto com as outras casas dos outros membros do partido, isso sim é uma herança soviética, e ela não tem diferença nenhuma da casa dos outros membros do PCC, do Partido Comunista Chinês. A única diferença da casa do Mao Tse-tung para as outras, que não é uma mansão, não é uma grande casa, é uma casa boa e simples, é que ela fica num relevo maior. Ela é a casa mais alta daquela região onde as casas dos membros do partido, a burocracia alta do partido está. Então, é a única diferença. O resto ela é tudo igual.
Isso é o comunismo chinês. Uhum. E aí ele vai descrever como eles vão entrando na casa, né? Eu trago isso no livro, essa descrição que é do Kissinger, e eu vou trazendo isso no livro, né? E eles entram, o Mao recebe eles na porta, com aquela túnica que ele usa, aquela indumentária, né? Que ele recebe eles na porta, aí você vê também a questão, né? Vai na porta, recebe. Eles passam por uma antessala. A primeira imagem que eles têm é uma mesa de ping-pong. Essa é a primeira coisa que tem na casa do Mao, né? Uhum. E em seguida, eles vão passar num corredor e tem uma biblioteca ao lado. Uhum. Uma biblioteca extremamente desorganizada. O meu orientador já dizia isso. Sempre desconfie de uma biblioteca organizada. Porque ela não está sendo lida, não é isso? Uhum. Então, cheio daqueles charutos, né? Aqueles charutinhos chineses e tal, cinzeiro, eu trago essa riqueza de detalhes no livro. Aquela biblioteca imensa, livros até o teto, desorganizada, né? E aí, enfim, eles avançam numa sala. A sala tem uma poltrona central e outras poltronas em volta, assim, uma espécie de uma semi-roda viva. E aí se assentam o Chun Enlai, o Kissinger e os tradutores. E o Nixon. E o Mao senta no centro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!